Olá, pessoal, e vamos dar início a mais um episódio do podcast Momento do Campo. Mas antes de eu contar para vocês quem é o nosso convidado de hoje, eu quero convidar você a se inscrever mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, nos seguir lá no Instagram, no @Momento do Campo, e lembrar que estamos também no Spotify. E, gente, vou falar também um pouquinho da nossa parceira aqui do podcast, a empresa agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades no estado de Mato Grosso e oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. A empresa tem uma estrutura de armazenagem que garante a qualidade e a segurança dos grãos. Ela é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E agora vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. Eu estou muito feliz porque eu estou com um convidado, gente, muito especial aqui no nosso estúdio hoje. Eu estou simplesmente com Sérgio Sacani. O Sérgio, que é graduado em Geofísica pela Universidade de São Paulo, possui mestrado em Ciências e Engenharia de Petróleo e doutorado em Geociências pela Universidade de Campinas, sendo idealizador do podcast Ciência Sem Fim e criador do canal Space Today. Sua participação hoje com certeza vai prometer um bate-papo super especial, porque ele está acompanhando a AproSoja no evento Circuito AproSoja, que está rodando aí todo o estado de Mato Grosso. Sérgio, muito obrigada por estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço aí, prazer aí trocar essa ideia com vocês aí. E olha só, Sérgio, vamos falar um pouquinho, né, para a gente começar aí o nosso podcast, o nosso episódio de hoje. Vamos falar um pouquinho para as pessoas que ainda não te conhecem, que é muito difícil, né? Nada, que é isso. Para falar um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória. Você que é geofísico, né? Eu sou geofísico, né, pessoal? Então, obrigado de novo pelo convite aí. Não tem nada a ver com agro, viu? Ontem uma pessoa até falou, o que o geofísico veio aqui fazer, né? Eu até falo no começo das apresentações, se eu falar alguma coisa errada, me corrijam, entendeu? Porque eu não sou desse setor. Eu trabalho mesmo, na verdade, com petróleo, né? O pessoal talvez me conheça por lançamento de foguete, com a parte da astronomia, que é meu hobby, é a parte que eu estou, digamos assim, online, né? E com Ciência Sem Fim eu converso sobre todos os temas, aí temas variados e tal. Mas o meu trabalho mesmo trabalho com petróleo. Então, eu meio que cuido de um campo de petróleo, do pré-sal, entendeu? Então, meu trabalho é esse. Minha carreira, na verdade, sempre trabalhando com petróleo. Trabalhei embarcado, trabalhei em vários lugares aí do mundo, entendeu? Mas a parte de astronomia, a parte de astronáutica, é a parte aí que o pessoal fica mais me conhecendo mesmo. E de tecnologias, né? Que a gente tem o agro aí, que embora eu não entenda do agronegócio em si, no próprio mundo do petróleo a gente emprega hoje tecnologias que, por exemplo, o agro pode aplicar, na verdade, já aplica, né? Uhum. Bastante. Então eu estou aí no circuito com o pessoal da AproSoja para falar disso aí, de novas tecnologias aí que podem ser aplicadas aí no agronegócio. E olha só, você falou que você não tem assim um grande conhecimento do agro, mas como foi quando você recebeu esse convite da AproSoja, né? A AproSoja que vem fazendo aí um trabalho sensacional para mostrar o que realmente o agro faz, né? Para quem também não é do agro, que é interessante as pessoas que não moram aí nessas regiões conhecerem, né? O que os produtores rurais fazem, o que é feito aí nas propriedades rurais. Como foi para você receber esse convite? Não, foi muito legal porque é um desafio, né? Então é tentar mostrar, né? Principalmente das tecnologias aí que eu estou falando nas apresentações pro pessoal. E é sempre um desafio. Você sai da sua zona de conforto ali, né? Então vou lá, vou falar de um negócio que eu não entendo nada, entendeu? Para um público que é altamente especializado. É desafiador, é legal pra caramba, eu gosto muito disso e por isso que nós estamos aí com o pessoal rodando aí em Mato Grosso
E conhecendo, né? Então você conhecer os produtores, entender um pouco, aí você conversa com um, conversa com o outro e tal, e você começa a entender toda a problemática que tem, como que é feito, como que a chuva tem um papel fundamental no plantio, na colheita, tanto da soja como do milho, a janela que eles têm, se essa janela atrasa ou adianta, isso causa problema na safra. Então é legal conhecer toda essa dinâmica aí, eu acho muito interessante. Então, mas antes de você conhecer essa dinâmica, você tinha uma visão totalmente diferente? Algum tipo preconceito por não conhecer e agora abriu a mente vendo de perto como funciona? Assim, então, eu nunca tive esse preconceito, né? Eu sei que muita gente tem preconceito com o agro, né? Uhum. Eu nunca achei legal isso, porque as pessoas ficam falando sem conhecer, né? Então, eu não conhecia, e mesmo da parte que tem preconceito, que muita gente, né, acusa o agro com a questão, principalmente de sustentabilidade e tal, né? Eu sempre defendi, falei assim, pessoal, o cara que tem mais interesse em proteger tudo são os produtores. Porque qualquer coisa que ele fizer errado ali, as pessoas não entendem isso, né? A agricultura hoje não é uma agricultura com tanta precisão que qualquer coisa que você tirar do equilíbrio ali, quem vai sair prejudicado é o próprio produtor. Então, eles são os que têm mais interesse em fazer a coisa certinha dentro do equilíbrio que as coisas precisam existir, para que a produção dele seja boa, para que a produção dele tenha resultado depois, entendeu? Então, assim, eu, embora não conheça os detalhes do agro, eu estudo muito essas relações, né? Principalmente quando o pessoal me chama muito para falar de mudança climática e tal, porque eu sei que são esses produtores que têm o interesse em manter as coisas equilibradas. Então, assim, esse preconceito eu nunca tive, não. Mas eu sei que é grande, entendeu? Realmente. E eu tento, né? Então, o próprio Richard, né, que teve aqui o ano passado, né? A gente é meio que uma voz meio distante disso aí, porque a gente tenta mostrar. Às vezes a pessoa é muito mais fácil se bater, né? Você fica ali no seu... É o que eu tava brincando. A pessoa fica ali no ar-condicionado dela, é muito mais fácil para ela bater no negócio, entendeu? Agora, vem aqui, vem conhecer, vem entender um pouco como que é, quais são os problemas que tem. Entender que hoje, se você perder 10 metros de plantação ao longo de quilômetros, aquilo ali é um prejuízo gigantesco. Então, por que o produtor rural vai fazer alguma coisa para agredir o meio ambiente se ele precisa do meio ambiente para poder produzir da maneira correta? Então, é meio nessa linha aí. E quando você comentou a questão do clima, né? Você sabe que o produtor fica de olho no clima o tempo todo, né? Se chover muito, se chover de menos, enfim. E uma das coisas que eu falo que é a mudança climática, se a gente pode mudar. O pessoal fala de mudança climática, a gente tem lá o negócio do aquecimento. O aquecimento é uma das coisas. Mas para mim nem é o mais sério também, não. Para mim o mais sério mesmo hoje é você mudar regimes hídricos. Então, o ser humano está alterando o clima, isso aí é fato. Uhum. Se a gente alterar o clima a ponto, por exemplo, imagina que a chuva aqui, o pessoal está falando para mim agora que, por exemplo, choveu mais em abril. Essa chuva um pouco maior em abril, ela vai ficar muito bom para o pessoal que está com milho aí. Uhum. Então, muito provavelmente, a safra de milho vai ser muito boa. Agora, imagina se eu mudo o regime climático de maneira que em abril não chova nunca mais. E aí? Aí compromete toda... Aí você plantou a soja, você tira a soja, aí vai ficar um buraco de não sei quantos meses para esperar a chuva para plantar um milho. Exatamente. Como que você vai fazer? Exatamente. Então, para mim, o maior impacto que as mudanças climáticas podem ter é em regimes hídricos. Porque o regime hídrico pode, por exemplo, condenar um estado inteiro como é o Mato Grosso. Se você muda o clima a ponto de você mudar como que são as chuvas aqui, você acaba com a agricultura aqui. Entendeu? Acaba. E aí, o pessoal que mora aqui vai fazer o quê? Vai para onde? Entendeu? Então esse é o grande problema que a gente tem que lidar. É isso que a gente tenta esclarecer para o pessoal, entendeu? Porque também tem o pessoal que fala, não tem mudança. Não, a mudança ela existe. O problema é o impacto que ela vai ter. Exato. Então o impacto que ela vai ter, na verdade, é o impacto na nossa mesa. Porque se ela impacta uma região produtora igual é o Mato Grosso, isso aí vai impactar a comida que nós vamos ter na mesa na manhã, né? Então é esse que é o lance. Mas o que eu falo também é isso, porque aí o pessoal vai lá e bate no produtor. Eu falo, não, cara, eles são os mais interessados nisso, porque você acha que o cara está aqui há 30 anos, o cara largou lá a família dele, muitos vieram do Rio Grande do Sul, largou a família e tudo, vieram para cá, e você acha que eles querem destruir tudo? E para fazer o quê? Eles vão ter o quê de ganha-pão? O ganha-pão deles é esse, eles cuidam disso muito melhor do que qualquer um. Então, eu acho que eu e o Richard, nós somos os únicos que somos meio distantes nesse... Uhum. Porque o fácil é você ficar batendo no pessoal, entendeu? E não pode ser assim.
Exatamente. Eu não sei se nessas rodadas, de repente, você chegou a ouvir ali no ano passado, que a gente começa a se confundir já, porque o ano está voando tanto, realmente a questão do clima, houve uma seca, demorou para chover. E aí isso já impactou. Isso impacta. Já preocupou muito, né? Aí você está planejando uma safra de tantas, sei lá, toneladas, vem menor. Isso aí impacta pra caramba, impacta na logística, impacta no planejamento que o pessoal vai fazer e tudo. Por que teve uma seca muito grande? Porque o ano passado a gente teve um El Niño muito forte. O que causou o El Niño muito forte? Então você vai indo e buscando essas causas, entendeu? Então essa que é o negócio. E tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado. O clima com a produção agrícola, e principalmente o negócio de chuva, é muito interligado, é conectado direto, entendeu? E com o solo também, que tem que ter um bom manejo, né? Tem que ter um bom manejo do solo, exatamente. Olha só, então, olha só que bacana, né? Então, como você falou, você e o Richard também esteve aqui conosco, e é muito interessante, né, que vocês venham até aqui e também levem essas mensagens, né? A gente tenta mandar essa mensagem aí. Eu já conversei com o Richard, chamei ele 2 vezes, nós conversamos em podcast, a gente tem umas ideias que são muito compatíveis com essa parte aí. E isso é interessante. Uhum. E você está rodando com o pessoal da ProSoja em algumas cidades do estado, o evento vai aí até meados de junho. Tem algo que está te chamando a atenção ou que está mais te chamando a atenção nessas rodadas? Então, assim, eu que nunca tinha vindo para essa região aqui do Mato Grosso, né, para o seu coraçãozão aí do agro mesmo, né, o que chama atenção, obviamente, é a grandiosidade das coisas, né, que você anda quilômetros de plantação, né. Então, isso aí é um negócio muito interessante e entendendo e conversando, entendendo toda a dinâmica que existe e entendendo essa parte cultural, histórica, né, do pessoal que veio para cá, que eu sou da área da ciência e o pessoal que veio para cá aprenderam da forma empírica que a gente fala. Eles foram errando e acertando. Isso. Só que eles erraram e acertaram sem saber que eles estavam usando ciência por trás disso. Então, a janela, né, para poder plantar, o lance de por que você tem que colocar nutriente no solo, por que é importante você fazer isso, por que é importante você ter uma safra depois da outra. Então, embora tenha muita ciência por trás disso, e hoje tem aqui, eu sei que tem o pessoal que, ou talvez uma segunda geração, que já veio formado na engenharia agrônoma, né, coisa do tipo, que obviamente já tem esse conhecimento. Mas quem chegou aqui primeiro fez acertando e errando. Exatamente. Então, e aprenderam da forma empírica, o que é muito legal isso. Então, o que eu tenho falado aí para o pessoal, que eu tenho esse conhecimento que esse pessoal tem da região, de como que funciona tudo isso, de como que as coisas são, das pragas que tem, do tipo de doença que pode dar na soja, no milho, no algodão, a complexidade de cada cultura, de lidar com ela. Por exemplo, aprendi que aqui tem um grande problema no armazenamento, né? A armazenagem da soja é um problema sério, porque não tem silo suficiente para isso. Então, são coisas assim que eu não fazia a menor ideia. Então, nessas conversas aí, a gente vai pincelando ali algumas coisas muito interessantes. É muito legal isso que você está falando, porque realmente, pelo menos eu vou falar aqui da região onde nós estamos, que é a Primavera do Leste, né, no Mato Grosso. É uma região que realmente foi colonizada aí, principalmente pelo pessoal do Sul, né? Vamos dizer ali Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muita gente do Paraná também. E é uma região que foi realmente desbravada aí, e eles chegavam, não tinha asfalto, não tinha iluminação, eles largaram cidades que eram super estruturadas, né, para vir aqui desbravar, e foi o que você falou, eles começavam às vezes com plantio de arroz, não deu certo, vamos começar com a soja, mas é uma variedade que hoje já é totalmente diferente, e como você falou, já usavam a ciência e às vezes não tinham nem ideia de que estavam usando. Foram no empirismo que a gente fala, né, tentativa e erro, e deu certo, né, tá aí. Olha só. E você deve ver também que os produtores, né, eles já que você está presente nesses eventos, eles são bem unidos, procuram estar juntos se informando, essa questão do network, de buscar informações para que porque a produção, como é um volume muito grande, né, preciso ter muita informação para produzir bem, né? E para não cometer erros, né? Exatamente. Então é o impacto, né, de uma coisinha. Se você impacta em 1% uma produção dessa, é um impacto gigantesco, né? Às vezes 1% não é nada para você. Mas o pessoal aqui que são, sei lá quantos milhares, centenas de milhares de hectares de terra, 1% é coisa para caramba. Então, se eles conseguem ter ganhos
que para a gente seria um ganho até que não faz diferença, você ter uma produção, se a produção ano que vem for, sei lá, 3% maior que a desse ano, é coisa pra caramba. Já é uma coisa significante para ele, que ele pode usar coisas novas para poder melhorar essa produção, aumentar ela, otimizar ela, né? Que é aumentar, tentando reduzir os riscos, os custos e mantendo toda a parte de sustentabilidade. Então, que eu tenho entendido aí que a gente tem um tripé na coisa da produção agrícola aqui, que é você tem que produzir mais, obviamente, todo mundo quer produzir mais, mesmo porque o mundo precisa. Eu começo minhas apresentações falando uma estatística. Em 2050, a estatística é que vão ter 10 bilhões de pessoas morando na Terra. E todo mundo vai ter que comer. E todo mundo vai ter que continuar morando aqui. Então, como que a gente faz para fornecer alimento para 10 bilhões de pessoas, de forma que todo mundo continue morando aqui e para quem está produzindo o alimento, continue produzindo de maneira otimizada, com menor custo, com menor risco, e todo esse tripé aí tem que funcionar de forma muito bem engrenada ali, que senão dá problema. Olha só, interessante. E, Sérgio, você havia comentado que agora as novas gerações, né, vamos dizer, os filhos de produtores já não vão cometendo mais erros, mas hoje a gente também já tem uma tecnologia, já tem, né, uma inteligência artificial, coisas que vão chegando aí para auxiliar, né? Isso aí. Tanto que a minha apresentação que eu estou fazendo aí no Circuito da ProSoja é justamente isso. Como que a inteligência artificial e principalmente imagens e dados de satélite, eles podem auxiliar na produção agrícola aqui, entendeu? Uhum. Pegando especificamente, lógico que a gente pode auxiliar em todo lugar, mas falando especificamente aqui do Mato Grosso, porque nós estamos aqui com o pessoal da ProSoja. Então, eu toco nesses temas aí. Hoje a tecnologia já está desenvolvida. Então, às vezes você fala isso, o produtor que é mais antigo, mais tradicional, ele pode olhar para aquilo e falar, caramba, não vou mexer com isso, entendeu? Eu estou aqui há 20, 30 anos produzindo, está tudo indo bem, né? Mas tem coisa que pode auxiliar. Ou às vezes a pessoa fica com medo. Fala aí, está chegando essa inteligência artificial e vai roubar meu trabalho, entendeu? Mas não, a inteligência artificial, dados de satélite e tudo mais, eles vêm para complementar todo o conhecimento que o pessoal já tem. Nós não podemos tirar todo esse 30, 40 anos de conhecimento desse pessoal e jogar fora. Esse conhecimento todo é que vai acabar abastecendo um sistema de inteligência artificial, por exemplo, para que ela funcione direitinho. Então, eu tenho tocado muito nesses temas aí com o pessoal. Você acha que tem uma resistência ainda nessa questão? Porque é algo também que está chegando, né? Então, está chegando, eu acho assim, que sempre tem, né? Coisa nova sempre tem uma resistência. E tem as pessoas que estão na zona de conforto, né? Então o produtor está ali produzindo há 30 anos, daquele jeito dele, para ele tá ótimo daquele jeito, entendeu? Chega uma coisa muito nova, ele pode criar uma certa... Mas aí tem o que a gente está falando, tem uma geração nova, que talvez sejam filhos desses mais antigos, né? E que eles vêm apresentando já isso para o pessoal e a gente vê aí que os mais novos eles ficam animados, entendeu? Fala, caramba, eu vou usar isso, eu quero usar isso. Já estão surgindo aqui no Mato Grosso algumas empresas, startups, que estão usando da inteligência artificial, de dados de satélite, para gerar produtos para os produtores usarem. E aí o que acontece? Tem aquela resistência, usa isso aqui. Às vezes o cara, duvido que isso aí vai dar certo, entendeu? Pô, eu tô aqui há 30 anos fazendo desse jeito, você vem me mostrar que isso aqui vai melhorar o que eu tô fazendo há 30 anos. Aí o pessoal pega uma área aqui pequenininha e mostra, ó, tá vendo? Funcionou. Aí o cara, quando ele vê que funciona, aí ele aceita na hora, né? Então... E também é importante acompanhar, né? Porque claro. É aquela coisa, né? Os próprios maquinários agrícolas, né, Sérgio? Eles começaram... Vamos lembrar dos tratores lá atrás. Eu falo que sempre vem isso na memória. Hoje as cabines têm ar-condicionado, tem toda uma tecnologia. Então, se o produtor também não acompanhar, de repente, o que está chegando... Ele vai deixar de ganhar mais, entendeu? Exatamente. Ou seja, aquele tripézinho ali, uma parte dele vai começar a falhar, entendeu? Tem que andar tudo juntinho. Então o produtor vai ficar feliz, que ele vai estar ganhando mais, porque ele está aplicando uma coisa que é muito nova, uma tecnologia que é muito nova. E aí com isso, o que acontece? Além dele ganhar mais, ele reduz o risco de dar problema, ele reduz o custo dele, e tudo isso ajuda para o sistema funcionar. Então é um sistema complexo? É complexo, mas hoje a gente tem tudo isso aí disponível. Isso que é interessante. Se esse papo nosso aqui fosse há 4 anos atrás, a gente não podia falar nada disso. Há 4 anos atrás, nada disso aqui valeria, mas hoje vale.
Então, para você ver como que as coisas mudam rapidamente também. Então, todo o sistema já está pronto. Eu tenho tocado e tento alertar o pessoal, porque eu tento mostrar um pouco do que é inteligência artificial e tal, e às vezes o pessoal pode ficar meio assustado. Eu falo, esquece isso aqui, pessoal. Isso aqui está tudo pronto hoje. Então, hoje você não precisa mais saber programar para fazer um sistema de IA rodar. Você não precisa de nada, está tudo pronto, está tudo entregue na nossa mão. É só você aplicar. Eu aplico todo dia, na minha área que é petróleo, mas eu quero que todo mundo aplique. E principalmente o pessoal aqui, entendeu? Porque eu tenho certeza que se eles aplicarem, vão ter ganhos significativos. Olha só, inteligência artificial no agro. No agro. Já tem um pessoal que já está aplicando. Uhum. Tem pequenas empresas que estão surgindo aqui no Mato Grosso, pequenas startups, que é o pessoal mais novo, né? Então o pessoal vê que surgiu uma tecnologia. E se a família dele é do agro, ele fala assim, caramba, será que aqui nesse negócio da minha família não dá para aplicar? E dá, tem muita coisa que dá para fazer. Todo mundo deve conhecer o ChatGPT. Sim. Certo. O ChatGPT, ele conecta com o mundo todo. Agora, imagina que a pessoa, um exemplo que eu dou aí para o pessoal nas apresentações, imagina que você tem uma fazenda. Aquela sua fazenda tem, sei lá, 30 anos de produção. Então, você tem todo o histórico dela, você tem todos os manuais de máquina que você tem ali. Você tem uma série de problemas que já aconteceram e você documentou ao longo desse tempo. Você tem todo o histórico meteorológico daquela sua região. Você sabe quando que chove, quando não chove e tal. Imagina pegar tudo isso e jogar dentro de um banco de dados e você fazer o seu próprio chat GPT para a sua fazenda. Então imagina que o cara está lá no campo mexendo no equipamento e deu problema no equipamento. Ele entra no celular e fala, tive tal problema no equipamento tal. Pergunta para o chat GPT da própria fazenda. O manual está todo carregado lá dentro. Ele vai lá e fala o que ele tem que fazer, entendeu? Tô aqui andando e encontrei essa folha aqui que está uma coisa diferente nela. Ele manda a foto pelo histórico que já teve. Ele falou, essa folha está assim porque isso aqui é a doença XYZ que já aconteceu lá em 2005 e o que foi feito foi isso, foi aplicado isso, de tanto em tantos dias e tal, entendeu? Então você consegue construir esses sistemas que a gente tem hoje que são globais, ChatGPT, Gemini e tal, você consegue colocar ele funcionando na sua propriedade. Isso é um ganho gigantesco que a pessoa pode ter. E o que você tem que fazer? Absolutamente nada. Está tudo pronto, entendeu? O único trabalho que você vai ter é contratar alguém para carregar tudo isso no banco de dados. Carregou, está feito, entendeu? Então é muita aplicação, é uma aplicação direta, é uma aplicação que pode ser feita hoje. Não é que, não, mas você tem que esperar daqui. Não, você não tem que esperar nada. É hoje, amanhã. Eu brinco com o pessoal. Já está em andamento. Já está em andamento, já está. E tem gente que já está aplicando. Eu conversei aí com algumas pessoas, eles já falaram, porque na minha fazenda o pessoal colocou os manuais dos equipamentos. E aí eu fiz uma pergunta lá, ele falou, o problema é, arrebentou a correia não sei das quantas. E o ChatGPT interno me respondeu, tal correia é assim que você arruma, papapá. Então, já tem gente usando. Só que a gente quer que todo mundo use, porque aí todo mundo vai ganhar, todo mundo vai sair ganhando. Aí, no caso, então, cada propriedade tem que ter um sistema, coloca os dados da propriedade. Claro, porque cada propriedade tem a sua né? particularidade, né? Então, vamos supor, eu tenho o trator tal, a colheitadeira tal, você tem outra, a minha tem todo um sistema que funciona, a sua tem todo outro. Então, você tem que fazer tudo isso para o seu, eu tenho que fazer tudo isso para o meu, o outro para o outro, e assim vai indo. Mas isso é o de menos, entendeu? Isso aí é o de menos. A sua propriedade ela pode ter um histórico de produção diferente da minha. Na sua, pode ter dado uma determinada doença num ano tal, que na minha não deu. Mas na minha deu uma que na sua... Então, você tem as particularidades. Cada regiãozinha tem a sua particularidade. E você carrega essas informações, e com essas informações você faz pesquisa. Então, ele te dá a resposta. Isso que é interessante, entendeu? Ele responde para você, ele fala, aconteceu isso no ano tal e a ação tomada foi essa. Então, tá aí. Eu fico imaginando porque já é utilizado para fazer texto. Coisa simples. Isso. Imagina, né, o ChatGPT. Imagina para realmente para você uma conversar, propriedade. claro. Para você conversar. Então, só que imagina que você está sentando ali, é como se você estivesse sentando ali, conversando com o seu avô, que trabalhou aqui há 40 anos atrás e que teve as dificuldades que ele teve e tudo. Só que tudo isso, como a produção ela foi sendo registrada ao longo... Você tem um dado histórico que a gente chama, isso é muito importante, entendeu?
que é o que eu falei, toda a informação, a tecnologia, ela foi desenvolvida. Aonde que eu vou aplicar essa tecnologia? Aí depende. Então, essa mesma tecnologia que eu estou falando para você, ela é aplicada hoje na medicina. Então, os diagnósticos hoje na medicina, eles são dados meio que como se fosse um chat GPT. Por quê? Eles têm, imagina um hospital, o histórico que ele tem de pacientes. Aí você chega lá, mede sua temperatura. A Veridiana está com 37 graus e está com uma mancha meio roxa aqui. Você vai lá e escreve lá, 37 graus ou uma mancha. Ele pesquisa no histórico de tudo que aquele hospital já teve e fala, o diagnóstico dela pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, o tratamento pode ser esse. Então, isso já é usado. A tecnologia é uma coisa só. Aonde você vai aplicar, aí vai ser da expertise de cada um, entendeu? E o agro, por incrível que pareça, você olhando os dados que tem, as informações, parece que ele foi feito para inteligência artificial. Dá toda a cara que ele foi feito. Porque a inteligência artificial tem essa parte de conversar, mas ela tem uma parte muito importante que é a imagem. Entendeu? A imagem é muito importante. Então, hoje eu sei que tem um pessoal que já usa drones, bastante drone, né? Sobrevoa as plantações. Sim, para pulverizar. Para pulverizar, para fazer imagem também. Exato. E isso é interessante. Às vezes o produtor vai lá e compra um drone para pulverizar. Só que aquele drone vai com uma câmera. Ele está captando dados ali. Só que às vezes o produtor nem usa aquilo. Às vezes ele nem sabe que ele poderia usar. Ele está usando o drone simplesmente para pulverizar. Ué, por que você não pega a imagem que o drone fez? Vamos lá, tem aplicação para ela. Tem coisas que você faz, contas que você faz, que ela pode mostrar, por exemplo, quanto uma vegetação está saudável, ou ela pode mostrar, dependendo do que você calcular ali, a quantidade de nutrientes no solo, ou um tipo de doença específica que dá numa planta e tal. Então tem N aplicações que às vezes a pessoa não sabe, porque ela comprou aquele equipamento para fazer aquilo, entendeu? Mas aquilo é uma das coisas, tem várias outras coisas que ela pode fazer. Não tem essa... Gente, sensacional. Não, eu estou imaginando aqui, então, ciência, tecnologia aliado com o agro, né? Com o agro, é isso aí. Não, a agricultura hoje no mundo, ela tem que ser, o pessoal usa esse termo, né, que é a agricultura de precisão. Ela tem que ser assim. Porque, por exemplo, você vai pulverizar uma área. Você vai gastar X em herbicida, por exemplo. Se você não souber aonde que você tem que pulverizar, você vai gastar coisa que você não precisava. Então, antes de pulverizar, o que você faz? Você vai, passa uma imagem ali, você faz um mapa aonde precisa ser pulverizado. Tem lugar que não precisa. Tem lugar que precisa de uma dose tal, outro lugar precisa de uma dose um pouco maior, o outro um pouco menor. Então, em vez de você passar o negócio e jogar a mesma quantidade em tudo, porque você está tendo desperdício, e esse desperdício, no final da conta, você pôr na ponta do lápis ali, pode ser milhões de reais, pelo tamanho das áreas que são aqui. Se você faz um negócio que é a tal do VTR, né, que eles chamam, né, que é a aplicação variável, isso aí já dá um impacto muito grande. Isso aí eu sei que o pessoal faz já, entendeu? Tanto essa aplicação variável, aquele cálculo do NDVI também, eu sei que o pessoal já usa aqui, entendeu? Que é muito importante. Então, assim, o interessante é isso. O pessoal já usa algumas coisas, porque sabe que deu resultado. Mas tem um outro grupo de um monte de coisa que poderia ajudar. Mais ainda, entendeu? Você visualiza que isso tudo realmente é um fator positivo aí positivo, e de grande auxílio para o produtor rural, né? De grande auxílio. E vai ser o seguinte, ainda não está... Algumas coisas estão sendo usadas, mas ainda não está sendo usado de forma extensiva. O dia que um deles usar e mostrar o resultado, aí todo mundo vem atrás. Você pode ter certeza. Que deve ter sido assim no passado, quando o pessoal chegou e falou, plantei arroz, não deu certo. Vai plantar o quê? Eu vou plantar soja. Deu certo? Deu. Todo mundo começou a plantar soja. Entendeu? Exatamente. E hoje a tecnologia está aí para isso. Mas tem essa geração, a geração mais nova, eles já sabem disso. Aceita mais fácil, né, também. Aceita mais fácil, não querem ficar para trás, entendeu? Acho que eles já estão mais antenados, a gente pode dizer assim, Sérgio? Já estão mais conectados, né? Claro, com certeza. Porque você começa a ter casos desse aí pelo mundo afora, entendeu? Então, você tem casos na Índia, onde o pessoal usou determinadas ferramentas e deu resultado. Você tem casos nos Estados Unidos, onde usaram tais e tais ferramentas e deu resultado. Na Europa. Então, você começa a ter casos já pelo mundo aí, bastante até, e o pessoal fala, caramba, mas eu tenho aqui, tem Mato Grosso inteiro para aplicar isso.
E a gente vai percebendo também, Sérgio, que aqui eu vou falando do Mato Grosso, que é o que a gente tem mais conhecimento, né? Chegam também as fases de sucessão familiar, né? O pai que já vai passando para os filhos, né? Seja uma propriedade menor ou as propriedades que são já grupos, né? Que tem um número maior de propriedades. E aí os filhos, eles querem também trazer coisas novas, coisas que vão trazendo mais rentabilidade para a fazenda, né? É isso mesmo. E acompanhar o que está chegando aí. Vai acompanhar, né? A geração nova, ela quer ficar, igual você falou, antenada em tudo, né? Ela quer ter a novidade, né? Então é legal demais, porque você junta uma coisa super tradicional do ser humano, aliás, né? Coisa pré-histórica, que é a agricultura, que o ser humano começou, sei lá, quantos mil anos antes de Cristo com a agricultura, com um negócio super moderno, que é o que a gente está vendo hoje, satélite, inteligência artificial e tudo. Então essa união aí é muito legal. A gente acompanha você, claro. E você esteve esses dias num outro podcast que a gente admira muito, né? Que é o Inteligência... o Inteligência Limitada. Vou lá, grande ideia. E como que você vê essa questão do produtor? É possível a gente prever também as dificuldades, enfim, que o produtor pode passar utilizando a própria inteligência artificial? Mas essa é uma das coisas sensacionais que a inteligência artificial faz, que é a gente chama isso de diagnóstico precoce. Eu dou um exemplo que é muito legal, que eu acompanhei o pessoal fazendo, que é a medicina. A medicina usa muito IA hoje, muito mesmo. Na medicina tem um exame que é chamado exame do fundo do olho. Você vai lá, põe lá, vem um laserzinho, encosta lá no fundo do seu olho e sai. Dura 2 segundos, isso aí. Nesses 2 segundos, eles medem 50 variáveis do seu corpo. Coisa que a gente nem sabe que existe, está sendo medida ali. Hoje, com essas 50 variáveis, eles jogam num algoritmo de inteligência artificial e o resultado é a porcentagem que aquela pessoa tem de ter um AVC, por exemplo. Então, olha que legal. A pessoa foi lá e mediu o fundo do olho. Ela não tem nenhum sintoma de nada. Ela está perfeita, ela só mediu o fundo do olho. Faz lá o exame e mostra que, pelas características, ela tem 70% de ter um AVC. Olha que legal isso aí. Aí o médico pega aquilo e fala assim, vamos lá, você fuma, você bebe, como que é a sua atividade? O que você está comendo? Vamos melhorar isso aqui, para tentar diminuir essa porcentagem. Faz uma investigação, né? Só que antes de acontecer, exatamente isso pode acontecer no agro. Primeiro, o clima, isso a gente já sabe, né? Então você ter satélites meteorológicos bons e dado muito bom, você vai prever o clima com antecedência. Por exemplo, não seria legal se o pessoal soubesse que esse ano de 2025, o mês de abril ia chover mais? Antes de acontecer. Sensacional. Porque agora ele já sabe o que aconteceu. Imagina que hoje eu tenho uma previsão do tempo que fala assim, o mês de abril de 2026 vai chover uma semana a mais do que choveu o mês de abril de 2025. Olha que informação preciosa essa. Por quê? Porque o produtor ele vai poder se planejar, ele tem um ano para se planejar para aquilo que vai acontecer em abril do ano que vem. Se abril é a janela para plantar o milho, e se esse ano chover um pouquinho mais, e talvez a safra seja boa, imagina se o ano que vem chover um pouquinho mais ainda. Então eu já vou me planejar, entendeu? Então isso é que é a magia da inteligência artificial com dados de satélite. Outra coisa, você pega uma planta que tem um tipo de alguma praga que pegou aquela planta ali. Só que você não vê. Vamos supor que a planta está saudável, igual o fundo do olho lá, a pessoa não tem sintoma. Só que na hora que eu levo no laboratório, ele pega, faz uma análise de N variáveis e fala, tem 80% dessa planta daqui 2 meses apresentar tal doença, porque ela tem ali as características. Imagina se eu sei disso antes numa área gigantesca. Mapeio onde que tem a planta com a mesma característica daquela ali. E vou lá, antes da doença acontecer, eu vou lá e faço a intervenção que eu preciso. Então, essas informações que a gente chama de preditivas, é como se a gente estivesse prevendo o futuro, entendeu? Isso a IA é capaz de fazer, facilmente. Então, essa que é o poder da inteligência artificial. É para coisas atuais, é para problema que está acontecendo agora e para prever o que vai vir pela frente. Como são coisas muito grandes que você precisa se preparar, principalmente de logística aqui, que tem essa coisa toda, imagina você tendo esse conhecimento todo de antemão e sabendo como planejar as coisas. Isso aí é fundamental, entendeu? Com certeza. E eu falo assim, a gente chegou muito rápido
né, até esse ponto, assim, você consegue visualizar até onde, então, é possível chegar ainda? Não dá. Igual eu falei para você, né? Se a gente... A IA, do jeito que a gente está conhecendo hoje, com esses algoritmos e com tudo e tal, ela é de outubro de 2023. Entendeu? Então é um negócio muito recente. Muito recente. Aliás, outubro de 2022. É muito recente. Vai fazer 3 anos que a gente está nisso. 3 anos. Nossa. Então, o que vai ser o mês que vem? Já pode ter muita coisa acontecendo que a gente nem sabe. Hoje a gente não tem nem ideia. Então, hoje não dá para fazer uma previsão, nesse caso aí, de como que vai estar tudo isso daqui a um ano. Daqui a um ano, pode ser que tenha coisas que são muito mais poderosas, entendeu? Já tem hoje coisas mais poderosas ainda. Hoje a gente já lida com um negócio chamado agentes de IA. O que são os agentes? Ele é o próximo passo da IA tradicional que todo mundo usa. Os agentes é o seguinte, imagina que você tem uma fazenda, vou tentar dar um exemplo aqui do agro, né? Imagina que você tem uma fazenda, a sua fazenda ela tem vários setores. Ela tem o setor de logística, ela tem o setor de produção, ela tem o setor que compra insumo, né? Ela tem todos esses setores aí, vamos supor esses 3. Cada um desses setores pode ser um agente de inteligência artificial. Então eu pego todo o histórico de compra de insumo que teve na minha fazenda e dou para esse agente do insumo. Eu pego todo o histórico operacional e dou para a galera, para esse agente operacional. Eu pego toda a parte de logística e dou para esse cara aqui. E aí eu falo assim, pessoal, é o seguinte, ó, o ano que vem está prevista uma produção de tanto, eu vou plantar tantos 1000 hectares, vou plantar soja do tipo XYZ, se virem aí. As IAs, além delas resolverem o problema, elas começam a conversar entre elas. Então, o agente do insumo, que é como se fosse o seu departamento que compra insumo, ele vai tentar resolver o problema para aqueles dados iniciais que você colocou. Só que, ao mesmo tempo, ele está conversando com o cara da operação, para ver se tem como operacionalizar aquilo que ele está pensando em fazer. E se a produção vai ter a logística, vai começar a dar conta. Só que você não encosta em nada. Isso é como se fosse uma IA conversando com a outra. A gente chama isso de agentes de IA hoje. Então é isso que o pessoal tem feito, entendeu? Você passa o seu problema, ou seja, seus dados iniciais, ó, eu quero plantar a soja do tipo tal, em tantos 1000 hectares da minha terra. Você nem precisa mais explicar, porque o computador já sabe onde que é a sua fazenda. Se virem aí, montem aí todo um plano para mim, para a safra de 2026. Eles mandam o plano bonitinho para você, porque elas conversam entre elas. E isso é sensacional. Aquela coisa que a gente via, às vezes, nos filmes lá atrás... Já está virando realidade. Muito mais tecnologia. E hoje tem as IA, e o mais legal, hoje tem alguns sistemas, aí tem um que é muito legal, que eu tenho falado dele em todo lugar, chamado Manus. É uma IA chinesa excepcional, que você acompanha ela conversando entre ela. É muito legal. Pronto. Ó, eu estou calculando tal coisa aqui, já estou mandando para o outro agente aqui, ele já está me devolvendo, porque as coisas têm que ser interativas. Tem que ser interativa. Imagina que o cara, eu vou comprar tantas toneladas do insumo tal, entendeu? Aí ele manda para o cara da operação e fala, não, cara, você não pode fazer isso, eu não tenho nem como operacionalizar esse processo aqui, entendeu? Então compra menos disso, mais daquilo e tal. Aí o cara da logística já entra e fala assim, mas se você produzir tanto, eu vou precisar de, 10 caminhões a mais, 20 caminhões a mais, não sei, eu vou precisar de um silo maior, porque senão eu não vou conseguir guardar, não vou conseguir organizar tudo isso. Então, toda essa conversa, você acompanha ela acontecendo. Isso é sensacional hoje. Então, agentes de IA, fica a dica aí. Esse é o futuro próximo, tá? Que eu estou falando. Que o que a gente consegue prever em IA é coisa para meses. Então, de hoje para, 6 meses... Meu Deus, super próximo, né? Super próximo, é isso aí, é agentes de IA. Então, quem souber, quem quiser se especializar nisso, especialize em construir agentes. E ainda mais se o pessoal aqui do Mato Grosso, né? Se você monta um sistema desse, olha a quantidade de clientes que você tem aqui para oferecer o seu sistema. Porque às vezes o produtor não quer mexer com isso. Mas vamos supor que eu quero ter uma empresa. Eu vou lá e eu monto meu sistema. Aí eu chego para você, que é produtora, e falo, eu tenho um sisteminha aqui, muito legal para você, entendeu? Para você gerenciar a sua produção. Você não quer ver? Aí você vê e assim vai, entendeu? Então
Gente, e eu falo assim, porque ele fala para um futuro próximo 6 meses, do jeito que as coisas estão correndo, 6 meses é daqui a pouco. A IA hoje, o desenvolvimento está tão grande que a gente não consegue prever mais. Aliás, 6 meses é até muito, viu? Tem um pessoal que fala que é daqui 3 meses. Olha só. As coisas podem mudar muito rapidamente. Nosso editor está colocando alguma coisa aqui na tela. Esse é a Manus. Ele colocou aqui exatamente a Manus, que é esse sistema aí de agentes que tem, né? E que é muito interessante, tá? É muito interessante mesmo. E aí ele colocou aqui são vários exemplos, tá? Ela já tem vários exemplos prontos aqui que você pode pegar e assistir. Quando você dá o view replay ali, você assiste todo o processo, como que ela foi trabalhando, ó. Você está acompanhando aqui, ó. Esse aí ela trabalhando, no caso. Ela trabalhando. Ela está falando o que ela está fazendo aqui, ela está trabalhando, ó. Tá vendo? Todas as etapas aqui, ela vai dando um check, ó, no que ela fez e tudo. Isso aqui é o futuro hoje. Isso aqui são os agentes de IA. É legal demais isso. Usem e aprendam a usar. O que eu tento defender é o seguinte, o pessoal tenta endemonizar a IA. Não façam isso, entendeu? Porque não tem mais como você escapar. Não tem como. Se você... É igual o negócio do agro que eu falei no começo. Você pode ficar aí reclamando, cara. Quem vai sofrer é você que não vai ter comida na sua mesa. A IA é a mesma coisa. Você pode ficar reclamando dela, ela vai passar por cima de você. Já está passando, no caso. Já está passando, ainda mais vendo isso aqui, né? Isso aí, ó. Parece que é o futuro. Isso aqui eu acho que ele mandou fazer o Tetris, né? Eu nem sei. Eu acho que ele mandou fazer o Tetris. Tetris, todo mundo sabe aquele joguinho Tetris? Sei. Você pode criar. Encaixando as peças, né? Cria um Tetris para mim. Ele está mostrando como que ela faz um jogo. Ela faz o jogo aqui para você. Isso aí é sensacional, entendeu? É isso aí. Olha, Sérgio, eu estou muito feliz de tê-lo aqui. Que bom. E o mais bacana é que você conseguiu ir exemplificando, colocando o agro junto no contexto. Eu tento. Estou tentando. Esse é o desafio, na verdade, né? Que eu conheço exemplos de outras áreas, né? E do agro aí eu estou aprendendo, então estou tentando fazer essa junção aí com o pessoal. Não, mas sensacional. E para quem quiser ainda ir acompanhando, ele está percorrendo aí o estado de Mato Grosso, junto com a ProSoja, que desenvolve um trabalho sensacional aí. E você está percorrendo aí, falando um pouquinho disso tudo também, né? Estamos falando isso aí todo dia aí com o pessoal, com os produtores, e está muito legal. Acompanhem lá no Instagram da ProSoja MT. Tem todo o calendário lá, onde que nós vamos estar aí. Até 24 de junho, nós estamos rodando aí no estado do Mato Grosso. Então acompanhe ali, se a gente passar na sua cidade lá, será um prazer acompanhar e trocar uma ideia com vocês aí. E é bacana que você vai conhecendo também um pouco da nossa realidade aqui, vendo as regiões. Eu falo, o Mato Grosso é muito grande, né, Sérgio? Está vendo? Muito grande. Então, Mato Grosso é muito grande, essa coisa de clima, né, por exemplo, né, regime hídrico. Só o Mato Grosso tem quantos, né, biomas diferentes que tem o Mato Grosso e tal. Então, é muito grande e é muito importante também. Olha só. Sérgio, muito obrigada. É isso, eu por mim aqui, só de ouvir essa aula que ele já vai dando aqui, eu já ficaria horas aqui, né? Mas, né, não vamos segurar ele mais tempo. Obrigada mesmo. Para quem tá aí nas cidades que o Sérgio está percorrendo aí junto com a equipe da ProSoja, participe desses eventos para se informar um pouco mais, entender o que o agro faz, né? Eu falo que não é às vezes só para o produtor rural. Tem aquelas pessoas que querem aprender um pouco mais, ver qual é a realidade, o que o agro, né? Como o agro trabalha. Exatamente. E aproveitar e ver o Sérgio falando aí desses assuntos que são incríveis. Muito legais. Isso aí. Atuais, né, gente? Atuais. E durante as minhas apresentações, mas aí eu não vou falar que não. Eu vou deixar só para quem for lá acompanhar o circuito da ProSoja. Eu estou lançando um desafio para a galera do agro. Vamos ver se eles vão comprar a minha ideia. Todo dia eu falo desse desafio. Estou esperando e vamos ver. O pessoal já sabe, quem já passou, já sabe o que é. E se você está curioso, vá lá e acompanhe a gente que você vai ficar sabendo. É isso aí. Não deixe de participar aí do circuito A ProSoja. Sérgio, obrigada então mais uma vez por aceitar o nosso convite. É isso. Obrigada de coração. Valeu. Eu sei que você está aí em todos os eventos. Então, para nós... Falo aí por toda a nossa equipe da Magna Video, todo mundo ficou aí honrado de tê-lo aqui. Obrigada de verdade por estar aqui conosco. Obrigadão de novo pelo convite aí, valeu e um abraço aí para todo mundo aí.
Gente, então conversei agora com o Sérgio Sacani, estou realmente muito feliz de tê-lo aqui conosco. Então você aí que está em alguma das cidades em que a ProSoja está passando, levando aí o Sérgio com ele, trazendo essas informações aí durante o circuito, não deixa de prestigiar, com certeza vocês vão estar aí cheios de informações ricas sobre o agro, enfim, o Sérgio deu uma pincelada aqui do que ele está falando por lá. Esse foi, então, mais um episódio do podcast Momento do Campo, reforçando para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, também nos siga lá nas nossas redes sociais, no Instagram, @Momento do Campo, e estamos também no Spotify. E agradeço também mais uma vez a nossa parceira, a empresa Agrícola Alvorada, que tem uma equipe aí completa em todas as unidades que eles estão presentes no estado para atender o produtor rural desde o plantio até a colheita. E esse então foi mais um episódio do Momento do Campo. Espero vocês no próximo bate-papo.